faz parte de nosso sangue, isto faz parte de nossas vidas, isto faz parte de nossos espíritos criadores, isto faz parte de São Paulo. Nesta oportunidade de reunião, agradecemos a você, mesmo não paulista ou paulistano, que hoje convive em nosso seio, no seio desta terra forte e benfazeja, que todos acolhem. Convidamos você, caro amigo, a compartilhar desta festa dedicada carinhosamente a você, quando entregaremos as laudes alusivas aos mais caros e antigos funcionários da casa. A festa de homenagem por tempo de serviço é uma atividade que vem sendo desenvolvida desde 1978, quando foram homenageados os primeiros 25 empregados que completavam 10 anos de companhia. De lá para os tempos atuais, ela vem se repetindo a cada ano. Em 1983, foi realizada pela primeira vez a homenagem para os empregados que completavam 15 anos de companhia. Somavam 23 empregados. Anualmente, o número de empregados homenageados vem aumentando. Em 1987, chegou a 175 empregados com 10 anos e 167 empregados com 15 anos de empresa. Este ano, 1988, pela primeira vez, temos funcionários que completam 20 anos de companhia. São 21 homenageados pelos 20 anos de serviços prestados ao metrô, em conjunto com 161 empregados com 15 anos e 463 com 10 anos. Para darmos início a esta festa, chamamos agora para a composição da mesa o presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, engenheiro Antônio Sérgio Fernandes. O vice-presidente do metrô, Dr. Célio Benevides de Carvalho. O vice-presidente para assuntos especiais, Dr. Pedro Huyondian. O Dr. Marciano de Araújo Neto, chefe de gabinete da presidência da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô. Diretor administrativo, Dr. Paulo Mário Mansur. O diretor de Engenharia e Construções, Dr. Dante Ronald Monapuciani. O diretor financeiro, Marcos Antônio Camim Marquesi. O diretor de Planejamento dos Transportes Metropolitanos, Dr. Oliver Ocepian Salles de Lima. O diretor de operação, Dr. Celso Giosa. O diretor de terminais rodoviários, Dr. Raimundo da Cunha Leite. E o presidente do Metro, Dr. Walter Renato Gregory. Bem, senhoras e senhores, nesse momento procederemos à entrega das laureas ou os mimos aos empregados com 10 anos de companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô. Para representá-los, chamamos a senhora Isabel Maria de Carvalho. A entrega desse mimo será feita pelo Dr. Marciano de Araújo Neto, chefe de gabinete da presidência do metrô.
Estamos aguardando a senhora Isabel Maria de Carvalho. Esta entrega será feita pelo engenheiro Antônio Sérgio Fernandes, presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô. Mais uma vez, senhoras e senhores, os nossos aplausos ao Abdias Itamar de Oliveira, que representa a nossa oportunidade, os empregados da companhia com 15 anos de idade. E agora procederemos à chamada dos representantes. Aqui estão mais uma vez para os aplausos dos senhores Roberto Scarigella, João Leonarides, Alberto Simantoni, Amaro Vieira da Silva e Rubem Geraldo Figueiredo, que recebem das mãos do presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, suas laudas por 20 anos de relevantes serviços prestados à nossa companhia. Chamamos agora a senhora Maria Conceição da Costa Mateus, também com 20 anos de companhia. Ela receberá seu vinho das mãos do nosso diretor administrativo, Dr. Paulo Mário Mansur. Chamamos agora os senhores Marco Antônio Veloso Machado, Kenzo Ori, José Jeová Santos Filho e Márcio Schilling. Essa entrega será feita pelo diretor de engenharia, Dr. Dante Ronald Monacuciani. Aqui estão, portanto, Marco Antônio Veloso Machado, Kenzo Ori, José Jeová Santos Filho e Márcio Schilling. Chamamos agora Leonir Soares Pompeu, José Jorge Pagani e Ireno Fernandes. Ao proceder à entrega do livro, o nosso diretor financeiro, Dr. Marcos Antônio Cabim Marques. Aqui estão, portanto, Leonir Soares Pompeu, José Jorge Pagani e Ireno Fernandes.
Vamos receber agora as presenças de João Paulo Lacerda e Benedito Luiz Costa, aqui no palco para receberem os divinos das mãos do nosso diretor de planejamento dos transportes metropolitanos, Dr. Oliver Ciprian Salles de Lima. Metropolitanos, Dr. Oliver Ciprian Salles de Lima. Chamamos agora o Sr. Mário Giuriatti, também com 20 anos de companhia. Seu mimo será entregue pelo nosso diretor de operação, Dr. Celso Giosa. Aqui está, portanto, o Sr. Mário Giuriatti. E agora, senhoras e senhores, chamamos o senhor Gustavo Romano. Seu mimo será entregue pelo senhor presidente do Metros, Dr. Walter Renato Gregory. E é chegado o momento. Meu presidente, Antônio Sérgio Fernandes, senhores diretores, meus colegas metroviários, em especial os homenageados, minha mulher Isabel, minhas senhoras e meus senhores. Coube-me o privilégio de ser escolhido para endereçar-lhes algumas palavras em nome dos que completaram 20, 15 e 10 anos de companhia. São tantos anos de trabalho e de lutas, tantos anos de convívio nas alegrias e nas tristezas, tantos anos que nos deixam uma certeza da qual todos nós nos orgulhamos. O trabalho e as lutas não foram em vão. Afinal, para uma cidade que há 20 anos atrás mal sonhava com o transporte de massa digno e eficiente, transportar hoje mais de 2 milhões de pessoas por dia em 40 quilômetros de linha com eficiência nos dá a segurança do sucesso. Conseguimos, partindo do nada, ter um metrô comparável aos mais avançados, o mais denso de todos os sistemas em operação. Apresenta-se também como um dos mais confiáveis e eficientes no seu serviço. O que deveria eu dizer do metrô nesta data? Talvez eu tivesse que falar de toda a tecnologia que nesses 20 anos aprendemos a implantar, a operar e a manter. Talvez tivesse que relembrar todos esses anos de pioneirismo caracterizados por conquistas, às vezes pequenas, mas sempre importantes. Talvez pudesse reviver todas as comemorações que junto realizamos a cada passo dado, a cada obstáculo vencido, para com a companhia, para com a cidade. Há muito o que falar desses 20 anos que cuidamos do nosso metrô e da nossa empresa. Cuidar do metrô é obrigação que transcende nossas obrigações de empregados e de técnicos. Sua tecnologia precisa ser salvaguardada e renovada para evitar que os equipamentos caiam no obsoletismo.
Cuidar da companhia é também dever de todos os que a viram nascer e crescer e que a escolheram como seu lugar de trabalho. Quem não se lembra do tempo em que a empresa se constituía numa pequena equipe de uma centena de profissionais, unida, cheia de entusiasmo e de criatividade, quase uma família. Hoje, a companhia reúne quase 10 mil empregados. Poucos se conhecem. Dificuldades de todos os tipos têm surgido ao longo dos 20 anos. Dificuldades normais de organismo que cresce rapidamente, sem tempo suficiente para um completo amadurecimento. Senhor Presidente, à medida em que a empresa cresce, as vitórias se diminuem e os problemas se multiplicam. Uma certeza, porém, nos tranquiliza. Ainda somos uma empresa ágil e dinâmica. Somos constantemente inquietos e inconformados, o que nos impede de envelhecer. E apesar de disputas e conflitos circunstanciais, somos ainda uma empresa jovem e coesa. Jovens, não por nossa idade, mas sim por opção consciente. E não poderia ser de outra forma, pois servimos diretamente a uma cidade e a uma sociedade cada vez mais consciente e exigente. Não há lugar para o retrocesso, nem para a estagnação. O metrô sempre soube acompanhar e se adaptar ao progresso da técnica e das ideias. A equipe do metrô, com seus empregados completando, não importa se 10, 15 ou 20 anos, a equipe do metrô sempre soube se renovar na técnica e nas ideias. É por isso que podemos hoje pensar em preparar os próximos 20 anos com muita esperança. Meus companheiros, a rede do metrô deverá crescer, apesar da escassez dos recursos. O desempenho do metrô deverá melhorar, apesar da demanda crescente. Para enfrentar o futuro, a companhia vai precisar se modernizar com coragem e decisão. Porém, os desafios que temos pela frente não são, por certo, mais complexos do que aqueles enfrentados há 20 anos atrás. Ancoradas em nossos projetos, respeitando a cultura de nossa gente e nossas condições econômicas. Provar que uma empresa pública pode ser eficiente e eficaz, a ponto de ela própria conduzir programas de privatização visando otimizar os seus recursos. É buscar, enfim, os caminhos do progresso, com os pés no presente e os olhos no futuro. Muito obrigado. Essas foram, portanto, as palavras do Dr. Benedito Luiz Castro Costa, que falou pelos representantes dos homenageados com 20 anos de companhia. Ouviremos agora, senhoras e senhores, as palavras do nosso presidente, engenheiro Antônio Sérgio Fernandes. Caros companheiros de diretoria, amigos metroviários, homenageados, senhoras e senhores. Gostaria, antes de iniciar a minha fala, de trazer nesse momento o abraço e os parabéns do nosso secretário dos Negócios Metropolitanos, deputado Luiz Carlos Santos. É para mim muito significativo, como presidente da empresa, comemorar os 20 anos do metrô e homenagear os que participaram da construção da companhia desde a sua fundação.
Como um dos empregados mais antigos, sei o quanto representa ter contribuído desde o início da edificação desse empreendimento que é hoje orgulho nacional. Nascido da visão e vontade de um grande estadista, o prefeito Faria Lima, e do entusiasmo e esforço de pioneiros, o metrô caminhou rapidamente para se tornar hoje uma realidade vital de São Paulo e de sua população. Todos sabem o quanto esse caminho foi difícil. Os que completam este ano 10, 15, 20 anos de companhia puderam assistir às diferentes fases dessa grande caminhada. Todos, uns mais e outros menos, tiveram que vencer desafios de todo tipo e souberam fazê-lo com coragem e dedicação. Os desafios técnicos e tecnológicos, embora mais notórios e evidentes, não foram os mais difíceis. Uma empresa que cresce rapidamente no seu tamanho e nas suas responsabilidades, nem sempre com o tempo necessário para a adaptação de seus vários organismos, encontra circunstancialmente dificuldades de todos os tipos. Dificuldades que numa empresa qualquer seriam consideradas como conflitos normais, sendo administradas como tais. Com os metroviários é diferente. A ligação empresa-empregado é mais forte, mais viva e o ânimo mais acirrado. Há em cada túnel escavado, em cada estação construída, em cada trem rodando, muito do suor dos metroviários, mas também um pouco de sua alma. E quando se transporta 2 milhões de passageiros com dignidade e eficiência, parece que são os metroviários e, dando a mão aos usuários, os levam a seu destino. Não há, portanto, obstáculo que não se vença. Não há conflito que não se resolva. O interesse da população está sempre no coração e no espírito dos metroviários. É por isso também que não vejo com temor ou pessimismo eventuais dificuldades momentâneas, mesmo aquelas referentes a recursos financeiros. O metrô é uma obra eminentemente social, cujos benefícios ninguém contesta. Pelo contrário, a única crítica que normalmente se faz ao metrô é que ele não se expanda com mais linhas e estações, com mais rapidez. O metrô merecerá sempre a prioridade que lhe cabe, porque a população o exige e a cidade o merece. A atual administração da empresa, desde que assumiu suas funções, compreendia que o metrô era um patrimônio da população, da cidade e do país, que precisava preservar com carinho, desenvolver com ânimo, preparando-o para os imensos desafios do amanhã. A tecnologia deverá ser melhorada para aumentar a eficiência e reduzir os custos de implantação e operação. Novas fontes de recursos deverão ser buscadas para garantir a expansão da rede. E é nesse sentido que estamos todos nós trabalhando. Penso que, com o mesmo espírito de pioneirismo e criatividade dos 20 anos passados, saberemos encontrar os caminhos para assegurar a São Paulo a rede de metrô necessária, que completam 10, 15 e 20 anos de empresa. Muito obrigado. Ouvimos a fala do presidente da Companhia Metropolitana de São Paulo Metrô, engenheiro Antônio Sérgio Fernandes. Eu pediria aos senhores agora que, por favor, voltassem a tomar seus lugares à mesa.
desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Eu quero ver o ronca-ronca da cuíca. Gente pobre, gente rica, deputado, senador. Oh, quebra, quebra, que eu quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa. Batucando é com esse que eu vou, com esse que eu vou. Oh, quebra, que eu quero ver cabrocha boa no piano da patroa. Com esse que eu vou. É com esse que eu sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar meu coração na multidão. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Eu quero ver o ronca-ronca da cuíca. Gente pobre, gente rica, deputado, senador. Quebra, quebra, que eu quero ver cabrocha boa no piano da patroa. Batucando é com esse que eu vou. Oh, quebra, quebra, que eu quero ver cabrocha boa no piano da patroa. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou sambar, cair no chão. Com esse eu vou desabafar meu coração na multidão. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou. Não posso mais saudade do Brasil. É que vontade que eu tenho de voltar. Aqui nas Américas, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. Não posso mais a saudade do Brasil. É que vontade que eu tenho de voltar. Aqui nas Américas, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. É que o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Porque o samba mandou me chamar. Mandou me chamar. É que o samba mandou me chamar. Pedindo a vida, dança boogie-woogie, boogie-woogie, a swing também. Chega de rock, trot, pinote, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuíca, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de lights, e horários, e de fatos culinários. Isso não dá mais pra mim. O samba não vou me chamar. Eu não quero ficar. É que o samba
alguma coisa para todos os presentes. Terezinha, peguei para você. Tá vendo? Você não escapou. Cadê a Terezinha? Terezinha, sobrou para você. Improviso, hein? Olha, eu só posso dizer muito obrigada e eu fiquei muito contente por ter revisto muitos amigos que hoje ainda estão na companhia e os que não estiveram. Um abraço a todos. Mas faltou você responder uma pergunta. Como é completar 20 anos de casa? Isso é reportagem. Cachê. Você está emocionada? Para se mesmo, diga alguma coisa. Como é completar 20 anos de casa? Tá vendo só? Gratificante, viu? Porque nesses 20 anos aqui foram épocas muito boas, foi início de obras, nós começamos com um grupo muito amigo, a companhia cresceu e eu estou vendo que nós continuamos amigos do mesmo jeito. Nós somos uma família. É muito bom. Ok, nosso aplauso então a Terezinha e a todos vocês que completam 10, 15, 20 anos de companhia do Poder de São Paulo no metrô. E agora só falta cortar o bolo. Quem vai cortar o bolo, Terezinha? Outra vez! Conceição. Aê, que moleza. Cortada a primeira fatia do bolo de 20 anos do metrô de São Paulo. Aliás, essa é uma fatia. Ela gostou. Essa é uma fatia. E aqui vocês vão oferecer essa primeira fatia. Olha que é uma fatia considerável, hein? Presidente. Eu acho que sim. Se não oferecer Vamos ver, hein? Vamos ver. Atenção, fotógrafos. amanhã, se não oferecer para o presidente, meu Deus. Oferecer para o presidente, eu vou ser amarrado no jornal. Ah, puxa saco! O que vocês acham? Ela oferece a primeira fatia ao presidente ou não? Não oferece! Como é Ele que está é? de regime. Está de regime. Ele está de regime, viu? Só isso, presidente. Muito obrigado. Conceição, ele está de regime. Ele nem vai comer, porque ele está bem regime. É vegetariano. Ok, tudo é festa. Fiquem então todos muito à vontade. Vamos agora saborear uma fatia muito gostosa desse bolo. Pode retirar dentro do meu, já está de tarde. Atenção então aqui, ó. Aqui, atenção. A primeira garfadinha desse pedacinho de bolo dos 20 A fotografia, Sérgio. A fotografia. Aê. Quer falar? Quem quiser falar, fiquem à vontade. Vamos ouvir então. Ele também completa 20 anos. Ele é representante masculino. Vamos ouvi-lo então, por favor, fique à vontade. É um pedaço de bolo. Mas nossa, não tem jeito pra isso. Eita, no meio das menininhas. Fala grosso. Fala grosso. Puta voz do cara que tá no... E o resto do pessoal, não come? Não vai provar? Terezinha, como é que é? Ninguém vai provar um pedacinho desse bolo? Só o presidente e o representante. Ele vai atrás do bolo. Eu ouvi dizer que esse bolo é simbólico, vai ser vendido um outro bolo. Eu vi 3 bolos ali atrás, viu?
é? Prova um pedacinho dele, pega o presidente, vou provar um pedacinho dele. Não pode fazer assim mesmo. Eu vou pro rei, não dá. Eu sou espanhol, não dá. Não dá. Apesar de muitos anos de Brasil. É isso aí, senhoras e senhores. A festa é nossa. Estamos comemorando 10, 15, 20 anos de companhia do Governo de São Paulo. Daqui a pouquinho teremos